Nós vemos no Novo Testamento mais ressurreições. Nós vemos aqui a ressurreição do filho de uma viúva, de um lugar, né, chamado Naim. Masterclass de interpretação bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Cristo passava por todas aquelas aldeias, né? E Atos 10:38 diz assim, andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então Jesus, por onde quer que ele passasse, ele levava amor, cura e salvação. Tá? E havia aldeias inteiras, né? Como diz aqui na nossa lição, citando, né, Dr. Alberto Tim citando Ellen White, onde não existia mais nenhuma pessoa, né, nenhuma casa ouvindo o lamento de alguém enfermo, porque Jesus tinha passado por ali. Só que esta viúva mexeu muito com Cristo, porque ele e os seus seguidores, né, haviam curado, Cristo havia curado vários enfermos, expulsado vários demônios, e de repente Cristo se aproxima, né, do cortejo fúnebre do filho de uma viúva. Tá? E aí, em Lucas 7:13-15, você vê que Cristo sente uma compaixão muito grande daquela mãe e diz assim, não chore. Ele quis confortá-la, né? E aí depois, Jesus tocou no caixão, pediu para os homens que estavam conduzindo o caixão pararem, não é? E aí Cristo disse algo impressionante. Jovem, eu ordeno a você, levante-se. E este menino voltou à vida. O detalhe é que neste caso ela não pediu para Jesus ressuscitar, né? Ela não pediu ajuda, como as outras pessoas pediram. Aqui Cristo, de livre e espontânea vontade, foi ajudá-la. E o que isso quer nos ensinar, né? Que Deus cuida de nós, mesmo quando somos incapazes, né, de nos cuidarmos, ou quando nos sentimos indignos de pedir para ajuda para Ele. Deus vê o problema e Ele resolve. Basta você permitir, né? Basta você fazer a sua parte, né, em permitir que Deus faça o milagre na sua vida, e você fazer a sua parte também em facilitar as coisas, né? Como é que Deus, por exemplo, vai curar você de uma doença se você não quer mudar o seu estilo de vida? Você vai ficar pior depois. Como disse Jesus para um paralítico há 38 anos, e ali em João 5, né, 19. Um outro exemplo de ressurreição, também efetuada por Cristo, foi a ressurreição da filha de um homem chamado Jairo. Esse relato você pode ver em Lucas, tá? Capítulo 7 também, mas você pode ler também isso em Marcos capítulo 5. Tá? Jairo era um dos chefes de uma das sinagogas judaicas, né? E quando a filha ficou doente, ela tinha mais ou menos 12 anos, né? Ele foi até Jesus e pediu para Jesus que fosse até lá e impusesse as mãos sobre ela. Ou seja, esse chefe da sinagoga, ele cria em Jesus. Ele tinha entendido quem era Jesus. Ele era realmente o Messias, o Salvador. E algo de muito interessante nessa história é que quando Cristo vai ressuscitar a filha de Jairo, o que acontece? Jairo pede para Jesus ir até a casa dele, impor as mãos sobre ela, só que não dá tempo.
né? Logo chega a notícia para Jairo o seguinte: olha, não importunes mais o mestre porque a sua filha já morreu. E aí Jesus falou para ele o seguinte: não tenha medo, só creia. Ou seja, espera, creia. E aí o que aconteceu? Cristo chega até lá, vê aquela multidão de pessoas chorando, vivendo aquele luto. E aí Jesus disse o seguinte, no versículo 39, quando ele entra na casa: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E aí no verso 40 é dito que riram de Jesus, porque realmente eles tinham certeza que ela estava morta, né? Ela não estava mais respirando, ela estava fria, então obviamente ela estava morta. Só que Jesus usou aqui uma metáfora, né? Ou seja, é usar um termo que tem um outro significado para aliviar o significado de um termo real. Então seria muito indelicado Jesus dizer assim, não chorem, ela não está morta. Ou seja, ela não está morta, mas ela está morta. Não, ele preferiu dizer o seguinte, ele não preferiu dizer assim, ela morreu e acabou, não. Ela não está morta, mas dorme. Então o que quer dizer para eles? Olha, isso aqui que aconteceu com ela não é definitivo. E ao usar a metáfora do sono, além de lhe aliviar, não é, o peso da morte para aquelas pessoas, Cristo está nos ensinando uma coisa muito interessante. Que se ele utiliza a metáfora do sono para se referir à morte, para Jesus a morte é um sono, uma espécie de sono. É um estado de inconsciência. Tá? Então ele não usa a metáfora da morte por acaso, simplesmente para aliviar o peso da morte. Ele quer fazer isso, mas ele também o usa como um propósito didático. Mostrar para nós que a morte é um sono, assim como nós já estudamos, né? Salmo 13:3, Davi compara a morte a um sono. Daniel 12, versos 2 e 13, Daniel compara a morte a um sono. Jeremias faz o mesmo em Jeremias 51, 39 e 57. Paulo, em 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses 4, 13, e o próprio Cristo. Né? E aí, Cristo leva o pai e a mãe juntamente com Pedro, Tiago e João, e ele fala em aramaico, não é? No verso 41, quando ele pega a criança pela mão, ele diz assim, Talitá cumi, né? Que ele fala aqui em aramaico, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Então você percebe, Jesus aqui na ressurreição desta menina, ele faz questão de usar a metáfora do sono para mostrar que a morte é um sono. Agora você percebe uma coisa aqui curiosa? Até agora, com exceção de Moisés, as pessoas que foram ressuscitadas eram filhos. Moisés também era, obviamente, mas ele já não tinha seus pais vivos, ou seja, os pais de Moisés não tiveram a dor de perderem um filho, de ter de enterrar um filho. E essas pessoas aqui, com exceção de Moisés, Jesus fez questão, e assim como Deus por meio de Eliseu, de Elias, de ressuscitar filhos. Olha que mensagem para nós, queridos. Eu sou pai, né? Eu dou graças a Deus por eu não ter vivido e espero não viver, né, a terrível experiência de perder um filho, né? Com certeza não há algo mais terrível para um pai, para uma mãe, porque só de eu pensar, né, eu já fico mal, já fico abatido. Agora imagine quem está passando por isso. Não dá nem para nós entendermos. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se eu estou falando para alguém aqui que perdeu um filho para a morte, eu quero que você tenha certeza de que o fato de Deus priorizar a ressurreição de filhos, Ele está dizendo para você e para mim o seguinte: olha, a morte não é
um adeus. Ela é só um até breve. Por isso que Jesus disse, queridos, o seguinte, em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a divindade de Cristo e a ressurreição dele, a vitória dele sobre a morte, tá? Como lemos também em Apocalipse 1:18, é a certeza da vida eterna para os filhos, para os justos, para aqueles que morrem em Cristo. Então, alimente essa esperança. Eu tenho certeza que não é nada fácil. Eu sei que um pai e uma mãe que perde um filho, eles sobrevivem. Não estão mais vivendo como antes, estão sobrevivendo. Mas alimente essa esperança, porque ela é mais do que uma esperança, ela é uma certeza. Se Cristo veio pela primeira vez, ele vai cumprir a sua promessa e vai voltar pela segunda vez. E ao voltar pela segunda vez, ele disse em João 6:40 que ele vai ressuscitar. É a vontade de Deus que os mortos sejam ressuscitados no último dia, diz ali o texto. A Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.